com o nosso querido professor Pedro, né? Ele é doutorando em Ciências pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, a Unesp, professor da Universidade Federal de Jataí, e autor de vários livros, né? E também foi um dos militantes em São Paulo do movimento metalúrgico, começou o movimento sindical lá, né? Então, tem muita história para contar para a gente aí, e nós queremos que ele fale conosco sobre o movimento negro e o mundo do trabalho, como que nós estamos ainda, né? Nessa luta diária nossa aí. E queria registrar aqui a presença da... Deixa eu pegar aqui, Silvana Euclênio, do canal Africanamente, é colunista do 247, está participando conosco, e é cunhada do Raul também. Tá? Seja bem-vinda, Silvana. Tá? E todos e todas sejam bem-vindos. Pedro, é com você aí. Vou 20 minutos, eu te aviso, e aí 30 para concluir, pode ser? Tranquilo, tá? Elaine, tranquilo. Certinho. Estão me ouvindo bem, todos e todas? Sim, sim. Bom, então, primeiramente, agradecer o convite que nos foi feito pela bancada do livro, esse tema tão importante, centenário, né, do grande educador, do grande pedagogo Paulo Freire, que eu tive, né, a oportunidade de conhecer pessoalmente, conviver nos cursos de formações políticas que nós tínhamos em São Paulo, nos anos 80. Então, Paulo Freire, né, representou para nós brasileiros, para nós negros, para nós trabalhadores e trabalhadoras, importante contribuição, principalmente quando ele vai diretamente, né, ao mundo do trabalho, ver, observar, assistir e refletir sobre a realidade do mundo do trabalho, quando ele participou, inclusive, né, organicamente, lá nos movimentos Trabalhadores Sem Terra. Agradecer também a grande companheira Conceição, que sempre estamos juntos em todas as jornadas, um pega o outro pega o outro, sempre para fazer esses grandes embates, o qual nós vamos participar aqui nesta noite. E, Conceição, quando nós falamos do mundo do trabalho, você traz uma contribuição muito importante em relação ao movimento social negro brasileiro. Ao contrário do que é preconizado na academia, que boa parte da literatura, principalmente em humanas, quando coloca o movimento negro como se ele passou a existir a partir dos anos 70. Principalmente numa literatura que eu tive contato, o Eder Sader coloca, quando novos atores entram em cena. Gente, 1970, a nossa luta veio bem antes. É o que nós vamos falar aqui nessa noite. O movimento negro e o mundo do trabalho. Então, para começar, eu quero aqui aproveitar esse 8 de março, também fazer uma grande homenagem para as mulheres negras, lideranças do movimento negro histórica. Então, são alguns nomes que são, né, extremamente importantes, não que todas não sejam, mas eu vou falar em nome de algumas aqui, para contemplar todas as mulheres negras e as mulheres trabalhadoras não negras deste país e do mundo. Porque o movimento negro, ele unifica, ele não fragmenta, ele não divide. Porque o movimento negro, ele é exemplar, como Conceição muito bem lembrou, desde antes, né, da abolição, desde o momento que africanos e africanas que foram escravizados e vieram para o Brasil numa condição extremamente perversa, que foi a reinvenção do trabalho escravo para enriquecimento, né, exacerbado daquilo que nós conhecemos hoje, que é a sociedade capitalista. Então, esse segmento étnico-racial sempre se mobilizou. Eu vou falar aqui um trecho da música de Fundo de Quintal para que nós possamos ter uma compreensão melhor do significado que o nosso movimento ele vem bem antes das observações teóricas produzidas pelo meio acadêmico, principalmente a partir dos anos de 1970. Fundo de Quintal. Um sorriso negro,
Um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego, porque negro é a raiz da liberdade. Então, em nome de todas as mulheres negras, eu quero saudar aqui Dandara de Palmares, Luísa Maim, uma das lideranças do movimento da Rebelião dos Malês. Quero saudar aqui também as mulheres que conseguiram, junto com os homens negros, organizar uma proposta de um partido político desse segmento, que foi a Frente Negra Brasileira, dos anos 30, já em plena República. Quero homenagear também aqui, mais contemporaneamente, Lélia Gonzalez, grande liderança feminista negra, que, inclusive, foi uma das pessoas que contribuiu muito para a unificação desse segmento nosso, quando, no final dos anos 70, criou o Movimento Negro Unificado, o MNU, na cidade de São Paulo, que se tornou uma referência para todos os segmentos afro-brasileiros, para a sua organização política, lutando em prol da luta pela inclusão enquanto condição de pessoas e cidadãos e cidadãs neste país. E também Conceição Leal, quero te homenagear juntamente com nossas companheiras que estão na ativa, Ieda Leal, Conceição Leal, Sueli Carneiro, Benedita da Silva e uma infinidade de outras personagens. Se eu ficar aqui repetindo, falando o nome, eu não vou entrar na palestra. Então, agora vamos, então, para a palestra propriamente dita. Bom, então, para falar do movimento negro e o mundo do trabalho, vamos começar, então, com o processo originário disso. O que seria, né? A infraestrutura e a superestrutura da sociedade brasileira. Então, apoiado numa literatura, inclusive, revolucionária, que eu considero até hoje revolucionária, que contempla todos os segmentos, historicamente, exclusão social, eu me reporto aqui a sociologia marxista, que coloca o seguinte: para nós compreendermos a sociedade capitalista e sua estrutura social, é necessário percebermos que ela se divide em infraestrutura e superestrutura social. Então, o que seria essa infraestrutura social para Marx? É a força de produção composta pelo conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores, onde se dão as relações de produção entre escravos e senhores, assalariado e patrões. Para a nossa sociedade brasileira, não podemos, em momento algum, né, ignorar essa lógica, que é a lógica, inclusive, real e material da composição da nossa sociedade, desde quando se chegou aqui os exploradores colonizadores deste país. Então, a base econômica dessa sociedade, onde se dão essas relações, as relações de trabalho, são marcadas por exploração de trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. E a superestrutura? Bom, a superestrutura é o fruto e é estratégicas dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação do domínio sobre a maior parte desta população. E quando eu falo da maior parte dessa população, inegavelmente eu estou falando da população negra, porque a estatística de todos os institutos de pesquisa, principalmente, né, realizado em solo brasileiro, aponta que a população afro-brasileira hoje é mais de 55% desta população. Então, essa superestrutura, que é da classe dominante, ou seja, predominantemente, né,
branca e capitalista, promove um sistema jurídico e político e uma estrutura ideológica, onde está o Estado, a religião e, principalmente, em tempos de redes sociais, os meios de comunicação. Então, para essa consolidação e perpetuação, né, dessa dominação de classe, raça e sexo dominante, eles utilizam estratégia que demanda o uso da força física ou, na maioria das vezes, a força ideológica. Mais na frente, nós vamos voltar, inclusive, a explicar melhor isso. Então, nesse contexto todo que envolve, né, o Estado no exercício do controle através da infraestrutura e superestrutura, então, logo se conclui que Brasil já nasceu capitalista através da exploração do trabalho escravo. Então, no meu entendimento, e para muitos pesquisadores, na nossa área de estudo, que envolve a questão racial, não tem como nós rompermos, não tem como nós extinguir por terra o preconceito, o racismo e a discriminação racial se nós não formos na raiz deste problema, que é a sociedade capitalista. Vou pegar uma carona aqui com um grande líder que eu admiro muito, que é o Malcolm X, grande liderança norte-americana, que inclusive foi assassinado pelo capitalismo elitista branco norte-americano. Ele percebeu isso nos anos 60, quando ele fez a seguinte observação e manifestou a seguinte opinião: enquanto houver capitalismo, haverá racismo. Então, a partir daqui, eu entendo que nós podemos trazer para o nosso debate esse tema, o movimento negro e o mundo do trabalho. Elaine já me apresentou aí o seguinte, que eu fui, antes de entrar na academia, eu não nasci dentro da academia, eu nasci fora da academia, eu nasci na militância e no movimento social negro brasileiro e no movimento operário dos anos 80, na categoria do metalúrgica da cidade de São Paulo. Bom, então, nós vamos observar que a sociedade escravocrata brasileira foi o motor decisivo para o capitalismo. Sem o trabalho escravo, não existiria hoje a sociedade capitalista da forma como nós conhecemos, que é uma sociedade extremamente excludente em todos os sentidos. Por quê? Porque tem que privilegiar uma minoria que ainda está numa condição historicamente privilegiada nesta sociedade. Então, nós vamos perceber que entre os séculos XV e XIX, toda a diáspora africana que aconteceu no mundo foi o resultado de um comércio capitalista na sua origem, em emergência, que formou uma rede triangular entre Europa, África e América. E no Brasil, o resultado disso foi extremamente alarmante. Por quê? Porque este país nosso foi o que mais importou essa mão de obra de trabalho de africanos que foram escravizados. Vamos, então, aos números. Vou me reportar aqui a um grande historiador, inclusive português, que é Luiz Felipe Alencastre. Ele aponta que na formação do Brasil durante os séculos XVI e XVIII, foram importados para o Brasil mais de 5,5 milhões de africanos trazidos da África forçosamente para trabalharem em
território brasileiro através do primeiro processo de grande, né, investimento capitalista global, que foi a monocultura da cana-do-açúcar. Foram arrancados de África mais de 5,5 milhões, mas que chegaram ao Brasil foi em torno de 4.800.000 vidas. Aí vocês podem fazer o seguinte questionamento. Ora, está faltando 700.000. Então, esses 700.000 morreram durante a travessia. Então, um processo que nós vivemos hoje, com esta pandemia, que muitos autores denominam como uma grande necropolítica, por um estado de exceção, principalmente o nosso grande teórico, filósofo senegalês, Achille Mbembe, vai dizer o seguinte: a necropolítica é isso, é quando o Estado decide quem vai viver e quem vai morrer. Mas quem vieram para o Brasil? Quais regiões, né, que forneceram os africanos escravizados para o Brasil? Então, nós vamos ter, né, o tráfico a partir, por exemplo, de Angola, onde teve, né, evidentemente, as etnias que vieram, né? Angola, Benguela, Cabinda, Cassange, Rebolo. Vieram também do Congo os Monjolo e vieram também de Moçambique. Então, esses 3 países que nós conhecemos hoje, na infinidade dos mais de 50 países no continente africano, foram, né, os países que forneceram direto a mão de obra escrava para o Brasil. Então, o escravismo pleno no Brasil foi praticado durante o período de 1550 a 1850. E nós também vamos assistir no Brasil o denominado escravismo tardio. Por quê? Porque o escravismo no Brasil teve 2 fases fundamentais. A primeira, o escravismo pleno, que é de 1550 a 1850. E o escravismo tardio, de 1851 a 1888. O que significa isso, né? Significou que a primeira caracteriza-se pelo predomínio das relações de produção escravista, subordinado à economia do tipo colonial da metrópole através do monopólio comercial da era total. Então, o latifúndio parecia como forma fundamental de propriedade. E lembrando que em 1850 houve a famosa Lei Brasileira de Distribuição de Terras, onde foram distribuídas terras para imigrações ou processo de imigração europeia, compreenda-se população branca, que chegou em torno de 2.700.000 que vieram para o Brasil, a partir, né, do processo de imigração, mas não foi dado nenhum palmo de terra para africanos que foram escravizados e nem para a população nativa, que é a população indígena. Então, o tráfico de escravos da África mantinha um fluxo permanente de mão de obra que permitia níveis altíssimos de exploração e acumulação de lucros. Sobre o número de africanos que desembarcaram com vida na América, aí nós vamos englobar todo o continente e todos aqueles que compõem a América. América do Norte, América Central e América do Sul. Então, vieram para cá de 10 a 12 milhões. Então, para nós termos uma compreensão da população negra no mundo do trabalho, de imediato nós percebemos que, como os dados históricos apontam, que a população negra sempre foi colocada no mundo do trabalho numa perspectiva de uma elite branca capitalista que visaram e visam sempre o mercado, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, a forma como foi,
né, executado o tráfico de africano escravizado. Porque a historiografia oficial, pelo menos essa parte, felizmente, ela contextualiza. Mas não contextualiza, por exemplo, que quem vieram para cá foram os africanos mais qualificados para o mundo do trabalho. Por quê? Porque se existia um projeto para exploração de uma economia da monocultura agrícola, os portugueses não conheciam nada de agricultura. Então, os africanos que vieram para o Brasil já tinham esse conhecimento tecnológico da agricultura. Infelizmente, a historiografia oficial nos conta outra história. Não, os negros que vieram para o Brasil vieram porque era mais forte, ou seja, eram mula, né? Os índios eram muito fracos, então os portugueses optaram por esse segmento étnico-racial que foram os africanos. Então, a historiografia oficial, infelizmente, faz a omissão da qualificação da mão de obra negra para o mundo do trabalho. Então, na implantação do comércio de tráfico, do trabalho escravo, do continente africano, os portugueses não traficaram simplesmente força física. Mais do que isso, trouxeram para o Brasil pessoas humanas detentoras de grandes conhecimentos científicos e tecnológicos. Os diversos povos que habitavam o continente africano, muito antes da colonização, feita pelos europeus, eram especialistas em várias especificidades, né, do mundo do trabalho. Eles dominavam técnicas de agricultura, como eu já disse aqui, da mineração, da metalurgia, usavam sistemas matemáticos elaboradíssimos para não bagunçar a contabilidade nem do resultado, que são as mercadorias, e do próprio processo do mundo do trabalho, né? Mas nós chegamos aqui, então, na questão mais interessante, que, infelizmente, também boa parte da historiografia oficial ignora, que são as formas de resistência do povo negro contra essa lógica de exploração perversa do trabalho escravo. Então, o que nós vamos assistir? Nós vamos assistir que, por muito tempo, né? Por muito tempo, esta população negra implementou várias formas de resistência contra a opressão. Então, aqui, fazendo já uma autocrítica literária do que é produzido no meio acadêmico, eu sou obrigado a ser, inclusive, um pouco irônico e dizer, embora tenha todo respeito por esse grande autor da sociologia brasileira, que é o Gilberto Freire, quando escreve Casa Grande e Senzala. Senhor Gilberto, agradecemos muito por o senhor ter enaltecido os africanos que vieram no Brasil, ao ponto de colocar na sua literatura que quem colonizou o Brasil, do ponto de vista, inclusive, cultural, não foram os europeus, não foram os portugueses, mas foram os africanos. Mas, infelizmente, o senhor nos deixa um legado, que é o mito da democracia racial, quando o senhor ignorou que nós sempre resistimos a esse processo perverso de exploração e acumulação de capital num processo de trabalho escravista, escravocrata. Repudiamos isso desde o primeiro momento que a primeira embarcação de africanos escravizados chegou ao Brasil. E as revoltas, elas foram executadas de várias formas, onde o oprimido manifesta a sua rejeição e a sua indignação em relação à exploração. Então, existiu várias fugas, existiu o famoso matar o trabalho, que vem desde a época, né, da escravidão. Hoje eu não vou no trabalho, então hoje eu vou matar o trabalho, né?
e mais do que nunca, né, uma infinidade de revoltas e também de violência física contra aqueles que estavam oprimindo o povo negro. E uma das organizações mais, né, importante neste processo foi a formação dos quilombos, organizações coletivas alternativa à sociedade escravocrata. E lembrando que esses quilombos foram formados por negros e negras que fugiam da sua condição, né, de escravos. Pedro, 10 minutos. Tá? Para formar uma nova sociedade. Bom, então, a partir dessas fugas, nós vamos assistir uma infinidade de formações de quilombos no Brasil. Então, o movimento negro durante o século durante o século XVII, vai conhecer uma infinidade de formação de quilombos. E o mais retratado, evidentemente, é o quilombo de Palmares, na região nordeste deste país. Mas nós aqui, nessa região do Triângulo Mineiro, também vamos assistir o quê? A formação do Quilombo de Ambrósio, ou Confederação Quilombola, nesta região, que se tornou extremamente forte, né? Como aconteceu em vários países que tiveram a experiência, né, da diáspora africana para a América. Então, para ir adiantando aí mais o expediente, então, esses quilombos, de acordo com a literatura de Clóvis Moura, que é um sociólogo brasileiro, que se dedicou boa parte dos seus estudos, do seu tempo de vida, a esta literatura da sociologia do negro no Brasil, colocou que, através dos quilombos, nós vamos assistir uma série de insurreições e guerrilhas e também da participação política dos escravos nos movimentos políticos no Brasil. Dentre eles, a Inconfidência Mineira, a Revolução dos Alfaiates, Revolução Pernambucana, movimentos em Minas Gerais, movimento na Bahia, movimento na Paraíba, Revolução Farroupilha, que, inclusive, a historiografia oficial também ignora toda a participação da população e do movimento social negro brasileiro nesses movimentos de grande envergadura, enquanto o movimento político aconteceu no Brasil. Mais na frente, no pré e também no pós-abolição, nós vamos assistir o nascimento da imprensa negra como um grupo específico de autodefesa, já fazendo o quê? A intervenção na sociedade brasileira, na sua perspectiva, enquanto poder político público e também enquanto sociedade civil, para colocar o que? As ideias e, mais do que nunca, a ideologia real da população negra brasileira. E também não podemos aqui esquecer a grande contribuição, já em plena República, do movimento negro do pós-abolição, no século XX, que teve, né, uma manifestação importante, histórica, que foi a Revolta da Chibata, capitaneada pelo grande líder marinheiro João Cândido. Então, todas essas lutas que nós apontamos aqui vai fazer parte do cenário na pré-abolição, na pós-abolição, da organização política do movimento social negro brasileiro. Lá no início da aula eu citei Eder Sader, mas na literatura dele parece que não se importou em colocar que os atores sociais negros não entraram em cena a partir dos anos de 1970, mas sim a partir do momento que desembarcaram nessa terra na condição de escravo e lutando contra o regime escravocrata. Então, nos anos 30 do século XX, nós vamos assistir, como eu já havia dito lá atrás, a formação
em 1931, em São Paulo, da Frente Negra Brasileira. Então, que foi uma das primeiras organizações negras com reivindicações políticas mais detalhadas, inclusive no campo da educação, no mundo do trabalho, no mundo do entretenimento, na questão jurídica e a questão da saúde, principalmente saúde pública para a população negra. E, mais do que nunca, estou vendo o Benjamin aqui, Benjamin Xavier de Paula, professor de História da UFO, formação política, que, inclusive, é uma luta que estamos travando hoje insistentemente dentro do movimento negro, que nós precisamos, mais do que nunca, qualificar e formar novas lideranças na perspectiva da consciência negra e da consciência política da população negra. Porque amanhã ou depois eu estou indo, Conceição está indo, Benjamin está indo, e muitas outras lideranças negras estão indo. Então, nós insistimos nessa questão da formação política. A partir daí, então, nós temos a primeira fase do movimento negro. Em seguida, nós teremos a segunda fase do movimento negro, que já é com a liderança, né, do grande Abdias Nascimento, dos participantes do movimento negro internacional, que é o pan-africanismo. Depois, no diálogo, nós podemos, né, aprofundar mais sobre, né, o que significou e que significa até hoje o movimento pan-africanista. E, finalmente, também, na terceira fase, que eu já falei aqui rapidamente, que foi a criação do movimento negro unificado. E, na quarta fase, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos assistir o que? A participação do movimento negro nas instâncias de poder e decisões de poder em território brasileiro, que é o movimento pré-constituinte, que nós participamos, inclusive, das comissões pré-constituintes para elaborar uma Constituição que fosse uma Constituição, inclusive denominada, né, pelo presidente dela, que foi o Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã, mas que incluísse negros e negras e a população indígena como pessoas de direito e pessoas de condições para ter, né, o exercício da cidadania neste país. Então, a partir daí, quantos minutos ainda tem, Elaine, por favor? Elaine, falta quantos minutos? 5 minutos. Tá, então, a partir daí, como Conceição já havia anunciado, o Brasil, através de nós, da nossa luta, da nossa organização, começa a inserir na pauta de políticas, do debate político brasileiro, o que? A temática racial na agenda do Estado brasileiro. Então, a partir daí que nós vamos, então, conhecer, por exemplo, os programas de ações afirmativas, os programas de reparações e os programas nacionais de ação ou de ações afirmativas. Então, o que eu deixo aqui para reflexão, concluindo aí, a partir dessa inserção da agenda do combate ao racismo na sociedade brasileira, aí nós perguntamos, do ponto de vista estrutural, o que mudou do ponto de vista estrutural para a população negra? Aí o resultado não é muito animador, porque nós vamos perceber o seguinte, que o rendimento médio mensal entre a população negra e a população não negra existe, né, uma desigualdade, uma disparidade muito grande. Porque enquanto, né, um homem ou uma mulher negra tem uma média de rendimento mensal de R$ 2.800, a nossa população não ultrapassa a R$ 1.600. São dados recentes, inclusive dados, né, dado pela RAIS, que é Relação Anual de Informações Sociais, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Isso de
2018. Então, nós vamos ter o seguinte quadro. Se dividirmos a sociedade brasileira em 10 grupos de renda, os negros representam 3 de cada 4 pessoas no grupo mais pobre. Na outra ponta, no grupo dos mais ricos, os negros são 1 em cada 4 pessoas. Então, significa que os negros representam a menor parcela dos trabalhadores registrados, que em 2018, a cada 100 pessoas com carteira assinada, 40 eram negras e 55 brancas. Né? Então, a proporção já foi mais desigual. Então, dessas ações afirmativas e essa reestruturação, reorganização do movimento negro, é que nós vamos, né, com a luta e com a mobilização, diminuindo, né, essas discrepâncias que ainda existem. Finalizando, salários menores em todo o Brasil. A diferença salarial entre brancos e negros por região. No Norte, nós temos uma diferença de 68%. No Nordeste, de 75,3%. No Sudeste, de 69% a 39%. E no Sul, de 80%. Então, isso daqui são números, né, para que nós podemos pensar como é que está a condição da população negra, de modo geral, nos dias de hoje. E lembrando que essa pesquisa foi feita apenas, né, há 2 anos atrás, em 2018. Nós estamos em 2021 e já vai para 3 anos. Então, significa, o que nós temos que observar, que agora com a pandemia, esses números têm crescido assustadoramente. Eu não trouxe aqui os números, mas nós podemos, inclusive, pesquisar através de vários institutos de pesquisa que vai apontar. Primeiro, que a pandemia colocou a maioria da população negra que já estava, né, na fila do desemprego, e essa população negra engrossou mais ainda esse contingente de desempregados. Nós vamos perceber também que as maiores vítimas da pandemia, Covid-19, é da população negra. Eu falo isso porque eu tenho dados empíricos, porque eu dou aula na Universidade Federal de Jataí, dou aula de núcleo livre sobre direitos humanos, globalização e políticas públicas, e muitos alunos que são da área de saúde trazem isso para nossas reflexões em sala de aula. Então, os números são alarmantes. E aproveitando essa deixa, eu lembro que pouco tempo aí saiu uma pesquisa que hoje os negros ocupam a maioria das vagas no ensino superior. É mais uma falácia do Estado brasileiro. Inclusive, meus próprios alunos, quando chegaram em sala de aula, chegaram para mim e disseram: professor, você viu essa pesquisa que saiu? Mas eu estou olhando aqui para a nossa sala, eu não estou vendo isso. Então, eu deixo aqui para vocês essas, né, indagações, principalmente colocando, né, neste patamar o que mudou do ponto de vista estrutural para a população negra, mesmo depois de termos, né, alcançado tantos e tantos, né, espaços enquanto ações afirmativas dentro do Estado brasileiro. Então, significa que nós temos ainda muito e muito que lutar para cada vez mais ir diminuindo esse grande disparate de desigualdade étnico-racial ainda, infelizmente, persistente em nosso país. Então, mais uma vez, quero agradecer o convite que foi feito, da pessoa do Raul, da Elaine, do Guilherme, que são pessoas que compõem a equipe, né, da bancada do livro, do ponto de vista de organizar um seminário tão importante como esse. Agradecer muitos amigos e amigas que estão aqui presentes assistindo, né, essa palestra, e também meus alunos e as minhas alunas que estão aqui também assistindo. Já vi muitos nomes aqui deles aqui, já aqui na tela. Inclusive, senhor João, agradeço pela participação. O senhor João está, né, recuperando, se tratando, infelizmente também, que ele foi cometido, né, por esse vírus tão maldoso e perverso que é Covid-19. Então, estamos aí e vamos agora dialogar. Tá certo.